Quando tudo foi tirado dela, ela entendeu porque precisou esperar. Mas essa compreensão não veio no momento da perda. Veio muito tempo depois, quando a dor já não gritava tanto, quando a cicatriz já tinha parado de coçar e virado apenas uma marca de quem sobreviveu. No início da década de 1970, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vivia Helena. Helena não era uma mulher de excessos. Não falava alto, não ria escandalosamente, não vestia cores que ferissem os olhos. Ela era uma mulher de tons pastéis, de movimentos contidos, conhecida pela dedicação ao trabalho e pela paciência que parecia não ter fim. O rosto dela carregava aquelas linhas finas de quem passa muito tempo preocupada, mas os olhos tinham a doçura de quem aprendeu a encontrar beleza nas coisas pequenas. Helena trabalhava há anos como cozinheira em um pequeno hotel às margens do Rio Paraguai. O Hotel das Águas, vamos chamar assim, não era um palácio. Era uma construção antiga, colonial, com paredes grossas pintadas de cal, janelas altas de madeira escura e um pátio interno onde samambaias pendiam do teto. Para Helena, aquele lugar era mais do que um emprego. Era o seu castelo. Era a sua fortaleza. Ela começou lá muito jovem, quase menina, lavando pratos numa pia que era alta demais para ela. Com o tempo, foi subindo. Descascou quilos de mandioca, limpou centenas de peixes, aprendeu a temperar o arroz do jeito que os hóspedes gostavam, até assumir o comando daquelas panelas de ferro pesadas. Nunca foi uma vida de luxo. O salário era contado, as horas eram longas, o calor da cozinha misturado com o calor do Pantanal fazia o suor escorrer pelas costas o dia inteiro. Mas era previsível. E se havia uma coisa que Helena valorizava acima de qualquer tesouro na terra, era a previsibilidade. A segurança. Helena tinha crescido numa casa onde nada era seguro. O pai bebia e sumia. A mãe chorava e não sabia se haveria almoço. A infância dela foi marcada pelo susto, pela mudança repentina, pela porta batendo no meio da noite. Por isso, quando adulta, Helena jurou para si mesma que sua vida seria uma linha reta, sem curvas bruscas, sem abismos. O hotel oferecia isso. Ela sabia que horas entrava, sabia que horas saía, sabia quanto receberia no fim do mês. Sabia que, enquanto aquele rio corresse lá fora e os hóspedes chegassem, ela teria o seu lugar no mundo. Tudo o que Helena pedia em oração era que aquela tranquilidade durasse. Todas as noites, depois de um dia exaustivo, ela caminhava até sua casa simples, uma casinha de madeira caiada de azul, com um quintal pequeno onde cultivava cebolinha e coentro. Ela tomava banho, vestia uma camisola limpa, sentava na varanda para pegar a brisa que vinha do rio e rezava. Não eram orações teologicamente complexas. Ela não pedia a paz mundial, nem a conversão das nações. Ela olhava para o céu estrelado do Pantanal e sussurrava: Senhor, obrigada por hoje. Obrigada porque nada mudou. Obrigada porque a cozinha funcionou. O salário está garantido e a minha casinha está de pé. Eu só te peço uma coisa: mantém tudo assim. Não deixa nada sair do lugar. Não me dá surpresas. Deixa eu ficar quietinha aqui, no meu canto, até ficar velhinha. Depois de uma vida inteira esperando dias melhores e fugindo do caos, ela acreditava que finalmente tinha chegado ao lugar certo. Acreditava que a estabilidade era o prêmio máximo da fé. Se Deus a amasse, pensava ela, ele manteria tudo imóvel, como uma fotografia bonita na parede. Se você, em algum momento da sua vida, já pediu apenas para que as coisas permanecessem como estavam, se o seu maior sonho já foi simplesmente parar o relógio na hora boa e não deixar o ponteiro andar para a hora ruim, então você precisa se inscrever agora no canal. Porque aqui nós não contamos apenas histórias de vitórias fáceis. Nós contamos a verdade sobre a fé, sobre as provações que nos desmontam e sobre os recomeços que, lá no final, fazem a gente entender que o que chamávamos de bom era, na verdade, a única coisa que nos impedia de viver o ótimo. Mas a vida, com sua sabedoria misteriosa e às vezes cruel, não permaneceu. No final dos anos 1970, o clima começou a mudar. Quem vive no Pantanal sabe que o rio é um vizinho temperamental. Ele dá o peixe, ele dá a estrada, ele dá a beleza, mas ele também cobra o espaço. Naquele ano, as chuvas nas cabeceiras foram intensas. Muito mais intensas do que os antigos conseguiam lembrar. No começo, era apenas conversa de pescador no porto.
O rio tá subindo rápido demais, diziam. Helena ouvia aquilo na cozinha do hotel, enquanto cortava cebola, e sentia um arrepio. Mas ela olhava para as paredes grossas do hotel, paredes que estavam ali há décadas, e pensava: Deus não vai deixar. Eu orei. Eu pedi proteção. A chuva começou a cair em Corumbá. Não uma chuva de verão passageira, mas uma chuva monótona, cinza, pesada, que durou dias. O céu parecia ter descido até o chão. A terra, já encharcada, não bebia mais nada. E o rio começou a invadir. Foi numa terça-feira. Helena chegou ao hotel e viu que a água já lambia o primeiro degrau da escada de entrada. O dono do hotel, seu Geraldo, um homem que ela sempre viu calmo, estava andando de um lado para o outro, com o rosto pálido. Dona Helena, ele disse, e a voz dele tremeu. Acho melhor a senhora voltar para casa. Vamos ter que suspender o almoço hoje. A água está entrando no porão. Helena sentiu o coração falhar. Voltar para casa. Suspender o almoço. Aquilo nunca tinha acontecido. Em 20 anos, o hotel nunca tinha fechado. Mas seu Geraldo, vai baixar. Não vai? É só uma cheia. Não sei, Helena. O rádio disse que vem mais água do norte. Vai para casa. Salva o que der. Ela saiu do hotel com a sensação de estar andando num pesadelo. A rua já tinha poças enormes. Quando chegou à sua casinha azul, a água já estava no quintal. A cebolinha e o coentro já estavam submersos na lama barrenta. Naquela noite, Helena não dormiu. Ela passou a noite levantando móveis. Colocou a geladeira em cima de tijolos. Colocou as roupas em cima do guarda-roupa. E rezava. Rezava com um desespero que ela não sentia desde a infância. Senhor, não. Por favor, não. Eu pedi para manter. Eu fui fiel. Eu trabalhei direito. Não deixa a água entrar. Não tira o meu chão. Mas a água não obedeceu. O rio subiu rápido demais. Na madrugada, a água preta e fria começou a entrar por baixo da porta. Primeiro molhou o tapete. Depois cobriu o rodapé. Depois chegou na altura dos joelhos. Helena teve que sair. Saiu com uma mala de roupas na cabeça e os documentos num saco plástico amarrado no pescoço. Saiu chorando, vendo a sua casinha azul, seu refúgio, ser engolida pela enchente. Quando a manhã chegou, a cidade estava debaixo d'água. O hotel, que ficava na parte mais baixa, foi devastado. A cozinha onde Helena reinava soberana ficou submersa. Os móveis antigos, as toalhas de linho, os estoques de comida, tudo perdido. Quando a água recuou, semanas depois, restaram apenas lama, perdas e um silêncio insuportável. O cheiro era de peixe morto e madeira podre. Helena voltou ao hotel. Encontrou seu Geraldo sentado na calçada, sujo de barro, chorando. Acabou, Helena, ele disse, sem olhar para ela. A estrutura abalou. As paredes racharam. Eu não tenho seguro. Não tenho dinheiro para reformar. O hotel não vai abrir mais. A frase caiu sobre Helena como uma sentença de morte. Não vai abrir. E o meu emprego? E a minha vida? Eu sinto muito. Eu vou te pagar o que der, quando vender o terreno. Mas agora, não tem mais nada. Helena voltou para onde estava sua casa. A madeira tinha apodrecido. O telhado tinha cedido. O que restava não era habitável. Em questão de dias, tudo aquilo que ela levou 20 anos para construir, a rotina, o salário, a casinha, a paz, foi tirado, arrancado com violência. Helena ficou sem chão, literalmente e espiritualmente. Ela foi acolhida por uma conhecida da igreja, Dona Matilde, que morava numa parte alta da cidade. Helena dormia num sofá velho na sala, encolhida, sentindo-se a menor criatura do mundo. Ela tentou rezar naquelas primeiras noites no sofá, mas as palavras travavam na garganta. Como dizer Pai Nosso se ela se sentia órfã? Como dizer seja feita a vossa vontade, se a vontade dele parecia ser a destruição dela? Ela tinha esperado tanto para ter estabilidade. Tinha sido tão cuidadosa. E agora parecia que tinha esperado em vão. A sensação era de que Deus tinha permitido tudo ser levado justamente quando ela achava que já tinha sofrido o suficiente na vida. Era uma crueldade divina, pensava ela. Por que eu? Ela perguntava no escuro da sala estranha. Eu não pedi riqueza. Eu não pedi fama. Eu só pedi para ficar quieta. Porque o Senhor me tirou até o meu sossego. Os meses seguintes foram de sobrevivência nua e crua. Helena,
a cozinheira-chefe do hotel, a mulher respeitada, agora era uma desabrigada que vivia de favor. Ela tentou arrumar emprego, mas a cidade toda estava quebrada. Ninguém estava contratando. Ninguém queria uma cozinheira especializada quando mal tinham o que comer. Ela fez faxina, lavou roupa para fora, cuidou de crianças, fez trabalhos que suas costas doíam só de lembrar. E o pior não era o cansaço físico, era a humilhação. A sensação de ter regredido, de ter voltado para a estaca zero, para a insegurança da infância que ela tanto lutou para esquecer. Mas havia algo ainda mais profundo se desintegrando dentro dela: a fé. Aquela linha fina que a conectava ao céu estava se rompendo, fibra por fibra, e Helena sentia o vazio crescer como um buraco negro no peito. Ela passava pelas igrejas da cidade e desviava o olhar, como se o sino pudesse acusá-la de traição. Mas quem tinha traído quem primeiro? Ela se perguntava isso todas as noites. Num domingo de manhã, Dona Matilde se arrumou para a missa e perguntou, como sempre fazia: Helena, não vai comigo hoje? Helena estava sentada na varanda, com uma xícara de café frio nas mãos, olhando para o nada. Respondeu, sem olhar: Não tô me sentindo bem, Dona Matilde. A senhora vai sem mim. Era mentira. Não era o corpo que doía. Era a alma. Matilde saiu, e Helena ficou ali, ouvindo de longe o sino da igreja tocando. O som vinha como uma lembrança de algo que ela já não reconhecia mais. Ela se levantou, caminhou até a calçada e ficou parada na esquina, a poucos metros da entrada da igreja. Via as pessoas entrando, famílias inteiras, crianças de mão dada com os pais, velhinhas de mantilha preta, homens de camisa social enfiada na calça. Ela deu um passo em direção à porta. Mas então ouviu, vindo de dentro, o coro começando a cantar: Deus é amor sem igual. As pernas de Helena travaram. O peito apertou. Ela pensou: como eu vou entrar aí e fingir que acredito nisso? Como eu vou cantar que Deus é amor quando ele deixou a água levar tudo que eu tinha? Virou as costas e voltou para casa antes que alguém a visse. Sentou-se no sofá da sala vazia e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Não era choro de alívio. Era choro de raiva, de luto, de quem perdeu não apenas a casa, mas o lugar onde costumava se sentir segura espiritualmente. Dona Matilde voltou da missa e encontrou Helena na mesma posição. Sentou-se ao lado dela, sem dizer nada por um tempo. Depois, com a voz mansa, perguntou: Você tá brava com Deus, né? Helena limpou o rosto com as costas da mão, tentando disfarçar. Eu não sei o que eu tô, Dona Matilde. Eu só sei que eu cansei de rezar. Eu rezava todo dia. Pedia proteção, pedia paz. E o que ele fez? Mandou a enchente. Tirou tudo. Eu acho que Deus não me ouve. Ou pior, ele ouve e não liga. Matilde segurou a mão dela, calejada e fria. Helena, eu não vou te dar versículo decorado, nem frase bonita. Eu só vou te dizer o que eu sei. Quando Deus tira, sempre tem um porquê. A gente não vê na hora, porque tá doendo demais. Mas depois a gente vê. Helena balançou a cabeça, desacreditada. E se não tiver porquê nenhum, Dona Matilde? E se for só crueldade mesmo? Eu não aguento mais esperar por resposta que não vem. Matilde não insistiu. Apenas apertou a mão dela e ficou ali, em silêncio. Às vezes, a presença diz mais do que qualquer teologia. As noites eram ainda piores. Helena deitava no sofá, coberta com um lençol fino que não esquentava, e fitava o teto rachado. Às vezes, começava a rezar por hábito: Pai nosso que estais no céu. Mas a frase morria no meio. As palavras pareciam ocas, vazias, como se estivessem caindo num poço sem fundo. Ela virava de lado, fechava os olhos com força e tentava dormir antes que os pensamentos a devorassem. Mas os pensamentos sempre venciam. Porque comigo? Eu não bebia, não roubava, não maltratava ninguém. Trabalhava de sol a sol. Fui fiel a Deus a vida inteira. E o que ganhei? Um sofá emprestado e a humilhação de lavar roupa de gente que mal me cumprimenta na rua. Ela apertava os olhos, e as lágrimas escorriam quentes pelo rosto, molhando o travesseiro que já estava gasto de tanto secar o choro das outras noites. O medo de perder novamente a impedia de sonhar. Ela não fazia planos para a semana seguinte. Não pensava em daqui a um ano. Não imaginava futuro nenhum. Ela apenas seguia, um dia de cada vez,
com o olhar baixo, sem brilho, como um bicho ferido que só quer encontrar um canto escuro para morrer em paz. Certa noite, depois de um dia particularmente pesado, ela tinha lavado 5 trouxas de roupa à mão e as costas latejavam. Helena sentou-se na beira do sofá, com as mãos trêmulas sobre o colo. Olhou para cima, para aquele teto velho que não era o dela, e pela primeira vez em meses, não tentou fazer uma oração bonita. Apenas deixou sair o que estava preso. Eu desisto, Deus. Eu não sei mais rezar. Eu não sei mais acreditar. Eu tentei, mas o Senhor não quis me ouvir. Então eu desisto. Pode fazer o que quiser da minha vida, porque eu não tenho mais força para lutar. Foi a oração mais honesta que ela já tinha feito. E, paradoxalmente, foi a primeira vez em meses que ela sentiu um silêncio que não era vazio. Era um silêncio habitado. Como se Deus estivesse ali, quieto, apenas ouvindo, sem julgar, sem cobrar, esperando que ela terminasse de desabar para poder começar a reconstruir. O medo de perder novamente a impedia de sonhar. Ela não fazia planos para a semana seguinte. Ela apenas seguia, um dia de cada vez, com o olhar baixo, sem brilho. Foi nesse período cinzento que Dona Matilde, a dona da casa, fez aniversário. Não havia dinheiro para a festa, mas Helena, querendo agradecer a hospedagem, foi até a cozinha simples de Matilde. Eu vou fazer um almoço para a senhora, disse Helena. Não tem carne cara, mas eu dou um jeito. Helena abriu a geladeira. Tinha um pedaço de peixe simples, umas mandiocas, cheiro verde e arroz. Nada especial. Mas quando Helena pegou a faca, algo aconteceu. As mãos dela, que andavam trêmulas e cansadas da faxina, ficaram firmes. O cheiro do alho fritando na banha subiu. E por um momento, a cozinha de Matilde virou o santuário de Helena. Ela não apenas cozinhou. Ela colocou ali toda a saudade que sentia. Fez um molho encorpado, um pirão que brilhava, um arroz soltinho. Quando Matilde e os filhos sentaram para comer, fez-se silêncio. Meu Deus, Helena, disse Matilde, de boca cheia. Isso aqui não é comida. Isso aqui é um abraço. Eu nunca comi um peixe desse jeito. Você tem mão de fada, mulher. O elogio aqueceu o peito de Helena, mas ela logo tratou de diminuir. Imagina. É só o jeito de temperar. Mas no dia seguinte, uma vizinha bateu na porta. Dona Matilde, que cheiro era aquele ontem? O meu marido sentiu lá do portão e ficou aguado. Matilde riu e apontou para Helena, que estava varrendo a calçada. Foi a Helena. Ela era a cozinheira do hotel. Menina, a mulher cozinha demais. A vizinha olhou para Helena com interesse. Dona Helena, eu vou receber os parentes de Campo Grande no domingo. A senhora não faria um almoço pra gente? Eu pago. Compro os ingredientes e pago a sua mão de obra. Helena sentiu um frio na barriga. Cozinhar para fora. Sem a estrutura do hotel. Sem as panelas grandes. Sem a segurança do salário fixo. Ah, minha filha, eu não sei. Eu tô sem jeito, sem panela. Eu empresto as minhas, insistiu a vizinha. Por favor, eu pago direitinho. Helena aceitou, mais pelo dinheiro que precisava desesperadamente do que pela vontade. No domingo, ela foi. Cozinhou na casa da vizinha. Fez um pacu assado recheado com farofa de couve que ficou dourado como ouro. Os parentes comeram e repetiram. No final, a vizinha pagou e ainda deu um extra. A senhora devia fazer isso para vender, disse um dos parentes. É melhor que a comida de muito restaurante chique por aí. Helena voltou para casa com o dinheiro no bolso e uma pulga atrás da orelha. Fazer para vender. Sozinha. Sem patrão. O risco era enorme. E se ninguém comprasse? E se a comida estragasse? O medo da insegurança gritava na mente dela. Não inventa, Helena. Arruma um emprego de carteira assinada. É mais seguro. Mas não havia emprego de carteira assinada. Então, por pura necessidade, Helena começou. Comprou uns ingredientes com aquele dinheiro. Fez marmitas. Marmita da Helena, sabor do Pantanal. Escreveu Matilde num pedaço de papelão e pregou no portão. O primeiro dia foi aterrorizante. Helena preparou 10 marmitas. Colocou-as numa caixa de isopor velha que Matilde tinha guardada. Ficou sentada na varanda, esperando. Às 10 da manhã, ainda não tinha vendido nenhuma. Ela começou a se arrepender. Eu sabia. Ninguém vai querer. Eu vou perder o dinheiro dos ingredientes e vou passar vergonha. Mas ao meio-dia,
Um homem de bicicleta parou na frente do portão. É aqui que tá vendendo marmita. Helena se levantou, nervosa. É sim, senhor. Tem peixe com arroz, farofa e vinagrete. Quanto é? Ela disse o preço, quase pedindo desculpas por cobrar. O homem pagou, pegou a marmita, abriu ali mesmo para cheirar e sorriu. Cheiro bom. Amanhã eu volto. Aquele amanhã eu volto foi como um fósforo aceso na escuridão. Naquele dia, ela vendeu 2 marmitas. No segundo dia, vendeu 5. Na semana seguinte, vendeu 10. As pessoas começaram a comentar. A comida da Helena tem gosto de casa de vó. O tempero dela é diferente. Você precisa provar o pintado a urucum dela. Começou a ser uma luta diferente. Helena acordava de madrugada para ir ao mercado comprar o peixe fresco que chegava dos barcos. Carregava sacolas pesadas a pé, porque não queria gastar com táxi. Cozinhava num fogão de 4 bocas que mal cabia às panelas. O calor era infernal. As costas doíam. Mas, estranhamente, ela não se sentia vazia como na época da faxina. Houve dias ruins. Uma vez, ela fez 20 marmitas e vendeu apenas 12. As outras 8 estragaram. Ela teve prejuízo naquele dia. Sentou-se na beira do fogão e chorou, olhando para as marmitas perdidas. Eu não sirvo para isso. Eu vou falir. Vou perder o pouco que tenho. Mas Matilde entrou na cozinha, viu a cena e disse com firmeza: Levanta, Helena. Empreendedor chora, mas não desiste. Amanhã você faz menos e vende tudo. Vai aprendendo no caminho. E foi exatamente isso que Helena fez. Foi aprendendo. Aprendeu a calcular melhor a demanda. Aprendeu que segunda-feira vendia menos. Então fazia apenas 10. Aprendeu que na sexta-feira o pessoal queria peixe. Então caprichava no pacote. Aprendeu a negociar com o fornecedor de mandioca para conseguir preço melhor. Cada erro era uma aula. Cada acerto era uma vitória pequena mas real. 3 meses depois, ela não cabia mais na cozinha de Matilde. As panelas ocupavam todo o espaço. O cheiro de comida já começava de madrugada e só parava à noite. Matilde, com paciência de santa, sugeriu: Helena, você precisa de um espaço seu. Que tal a gente ver se tem alguma casinha barata para alugar? Você já tá ganhando, dá para pagar. Helena sentiu medo. Alugar sozinha. E se no mês seguinte as vendas caíssem? E se ela não conseguisse pagar? Mas, pela primeira vez, o medo não a paralisou. Ela tinha aprendido, no meio da lama da enchente, que paralisar era pior do que arriscar. Encontraram uma casinha minúscula, de 2 cômodos, perto do mercado. O aluguel era barato porque o lugar estava caindo aos pedaços. Mas tinha um fogão velho a lenha, uma pia grande e espaço para trabalhar. Helena aceitou. Com as economias das marmitas, comprou um fogão industrial usado, de 6 bocas. Era preto, pesado, gorduroso, mas foi a coisa mais linda que Helena já tinha visto. Era dela. Ninguém podia tirar. Se viesse enchente, ela carregava o fogão nas costas se precisasse, mas ele era dela. As pessoas começaram a elogiar, indicar, pedir mais. Um cliente que tinha comido a marmita dela numa obra comentou com o patrão. O patrão pediu para Helena fazer marmitas para toda a equipe. Foram 30 marmitas de uma vez. Helena quase teve um ataque de nervos, mas fez. E fez bem feito. No fim do mês, aquele contrato sozinho pagou o aluguel e sobrou. Aos poucos, Helena passou a cozinhar em eventos simples. Um batizado, um noivado, o aniversário do prefeito. Coisas que ela nunca teria feito antes, presa à segurança do hotel, onde ela era apenas uma funcionária escondida na cozinha. Agora, as pessoas queriam ver quem tinha feito a comida. Elas chamavam Helena no salão. Batiam palmas. Ela ficava vermelha de vergonha, limpando as mãos no avental. Mas, lá no fundo, uma semente nova começava a brotar. Uma semente chamada dignidade própria. Ela não dependia mais do humor do seu Geraldo. Não dependia mais da estrutura do prédio. Ela dependia do talento que Deus tinha dado e das mãos que ela tinha. O dinheiro começou a entrar. Primeiro, deu para alugar um quartinho e sair do sofá da Matilde. Depois, deu para comprar panelas novas, não emprestadas. Depois, deu para contratar uma ajudante, uma menina jovem que, como Helena no passado, precisava de uma chance. Helena ensinou a ela tudo o que sabia, com paciência, com generosidade,
porque agora entendia que o conhecimento não é para guardar, é para passar adiante. E, pela primeira vez desde a enchente, Helena começou a sentir algo estranho, quase esquecido: esperança. Não a esperança ingênua de que nada ia dar errado nunca mais, mas a esperança madura de quem sabe que, se der errado, ela já sabe recomeçar. Anos depois, já no início da década de 1980, a cidade tinha se recuperado. Novos hotéis abriram. Helena recebeu propostas. Dona Helena, vem ser chefe da minha cozinha. Salário fixo, carteira assinada, tudo certinho. A velha Helena, aquela que rezava por segurança, teria aceitado correndo, beijando a mão do patrão. Mas a nova Helena, forjada na lama da enchente e no calor do fogão próprio, olhou para a proposta e sentiu um aperto. Voltar a ter hora para entrar e sair. Voltar a cozinhar o cardápio que outro mandou. Voltar a ter um teto sobre a cabeça que não era seu. Ela recusou. Com as economias das marmitas e dos eventos, Helena alugou uma casinha velha no centro, perto do porto, mas longe da área de alagamento. Reformou. Pintou de amarelo. Colocou umas mesas de madeira com toalhas de chita colorida. E na frente, mandou pintar uma placa simples: Restaurante da Helena. Não era um hotel. Não tinha luxo. As cadeiras eram diferentes umas das outras. Mas era dela. Ela escolhia o cardápio. Ela decidia se ia fazer peixe ou carne de sol. Ela contratou 2 ajudantes, meninas que, como ela no passado, precisavam de uma chance. Ela comandava. E, pela primeira vez na vida, sentia algo que nunca tinha sentido, nem nos seus melhores sonhos de estabilidade: liberdade. A liberdade de saber que a segurança não vem de fora, mas de dentro. Foi numa noite silenciosa, fechando a porta daquele pequeno espaço, que Helena finalmente entendeu. Ela tinha acabado de fechar o caixa. Tinha sido uma noite boa, casa cheia. O cheiro de tempero ainda estava no ar. Ela apagou as luzes, trancou a porta de vidro, sentou-se num banquinho na calçada e olhou para o céu estrelado de Corumbá. O mesmo céu para o qual ela rezava 10 anos antes. A memória voltou como um filme. Ela lembrou do hotel. Lembrou da oração medrosa: mantém tudo assim, Senhor. E então, uma compreensão desceu sobre ela, clara como a água da nascente. Se nada tivesse sido tirado, ela estaria lá até hoje. Estaria descascando batatas na cozinha do seu Geraldo, ganhando um salário mínimo, com medo de ser demitida. Ela teria envelhecido como uma sombra, segura, mas presa. Ela teria sido uma excelente funcionária, mas nunca teria sido a Dona Helena. A enchente não veio para matá-la. A enchente veio para expulsá-la do ninho. Deus precisou tirar o chão, o teto, o emprego e a paz, porque era o único jeito de fazer Helena andar com as próprias pernas. A segurança do hotel era, na verdade, uma gaiola dourada. E Helena estava tão apegada às grades que Deus precisou quebrar a gaiola inteira para ela poder voar. A espera dolorosa, os meses de humilhação, o trabalho pesado, tudo aquilo não foi castigo. Foi treinamento. Foi musculação para a alma. Se ela tivesse aberto o restaurante 10 anos antes, teria falido por medo. Ela precisou perder o medo de perder para ganhar a coragem de vencer. Lágrimas desceram pelo rosto de Helena. Não eram lágrimas de tristeza, nem de revolta. Eram lágrimas de gratidão e de vergonha por ter duvidado tanto. Naquela noite, Helena voltou a rezar. Ali mesmo, na calçada. Senhor, ela sussurrou, e a voz saiu firme. Me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu perguntei, por quê? Eu achava que o Senhor tinha virado as costas para mim. Eu achava que o Senhor era cruel. Mas o Senhor estava apenas sendo pai. Um pai que tira as rodinhas da bicicleta mesmo quando o filho chora, porque sabe que ele precisa aprender a equilibrar. Ela olhou para a placa do restaurante, iluminada pela luz da rua. Obrigada por ter tirado o meu emprego. Obrigada por ter levado a minha casa. Obrigada pela enchente. Porque se a água não tivesse levado a minha vida velha, eu não teria espaço para construir essa vida nova. Eu pedia segurança, e o Senhor me deu liberdade. Eu pedia um canto para me esconder, e o Senhor me deu um lugar para brilhar. Eu não peço mais que nada seja tirado. Eu peço apenas que, se o Senhor tirar de novo, que eu tenha memória dessa noite, para saber que o Senhor só está abrindo espaço para algo melhor. Helena levantou-se, secou o rosto e caminhou para casa. Não a casinha azul que caiu,
mas a casa nova que ela comprou com o seu trabalho. Ela caminhava diferente agora. Não com passos miúdos e medrosos, mas com passos largos de quem sabe que, mesmo se vier outra enchente, ela sabe nadar. Ela sabe cozinhar. Ela sabe recomeçar. Se essa história tocou você, se em algum momento, enquanto eu falava da dor de Helena, você sentiu o seu próprio peito apertar, talvez você esteja agora no meio da enchente. Talvez você tenha perdido o emprego que achava que era para sempre. Talvez seu relacionamento seguro tenha acabado. Talvez sua saúde tenha balançado. E você está olhando para os escombros da sua vida e perguntando: meu Deus, o que sobrou? Escute bem, sobrou você. E sobrou Deus. E isso é a matéria-prima de qualquer recomeço. Não se prenda ao que foi levado. O que foi embora cumpriu o seu tempo. Muitas vezes, nós seguramos coisas que já estão mortas, empregos mortos, sonhos mortos, relacionamentos mortos, apenas porque elas nos dão a sensação de segurança. E Deus, em sua misericórdia severa, remove essas coisas para nos obrigar a viver o novo. A espera nunca é em vão. O tempo que Helena passou no sofá da amiga, fazendo faxina, não foi tempo perdido. Foi o tempo em que o orgulho dela foi quebrado e a humildade foi plantada. Foi o tempo em que ela aprendeu que não era o cargo que a definia, mas a essência dela. Curta este vídeo se você acredita que a sua perda pode ser a semente do seu maior ganho. Compartilhe com aquela pessoa que está chorando hoje pelo que perdeu ontem. Diga a ela: calma, a história não acabou. O hotel fechou, mas o restaurante vai abrir. E que essa história deixe uma marca profunda na sua fé. Às vezes, Deus permite que tudo seja tirado, não para nos punir, mas para nos libertar. Ele não quer que você seja apenas seguro. Ele quer que você seja pleno. Ele quer que você cresça. E para crescer, às vezes, a casca precisa quebrar. Quando você olhar para trás, daqui a alguns anos, você vai ver que a mão que te feriu foi a mesma mão que te curou, e que o vento que levou o seu telhado foi o mesmo vento que te empurrou para o seu destino. Confie. O que vem depois da perda é muito maior do que aquilo que você achava suficiente. Acredite na bondade oculta da tempestade. E prepare as panelas, porque o banquete da sua vida ainda vai ser servido.